Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nesses próximos 30 minutos, se Deus assim permitir, estaremos juntos para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou, ou até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com cada um de nós. Também quero te lembrar, nesta noite, que nesse próximo final de semana estaremos com o nosso culto de comemoração do Natal e você é o nosso convidado para estar conosco nesses dias presencialmente, dia 19, a partir das 9 horas, Escola Bíblica Dominical, 10h15, o nosso culto, e estamos chamando de culto como os reis magos, de chegar ali e oferecer a Deus aquilo que nós sabemos, seja música, jogral, seja um prato, de você chegar e oferecer a Deus, você e a sua família, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que é seu melhor para o Senhor. Então, você pode estar conosco em o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, em especial, quero começar o programa com a frase que é a seguinte: um homem ou uma mulher não pode descobrir novos oceanos, a não ser que tenha coragem de perder de vista a praia. Um homem ou uma mulher não pode descobrir novos oceanos, a não ser que tenha coragem de perder de vista a praia. Estamos entrando no novo ano daqui a alguns dias e precisamos descobrir novos oceanos e que em nome de Jesus não fiquemos apegados à praia do oceano de 2021, mas que possamos sonhar em o nome do Senhor Jesus com as águas e o outro lado do mar em nome do Senhor, tá bom? Muito bem. Como este é um momento ao vivo, pode ser que algumas pessoas entrem para tentar fazer pedidos ou alguma coisa nesse sentido. De antemão já digo que não tem nada a ver conosco. Tome muito cuidado, não passa número de Pix, nada. Tenha consciência de que alguns entrem com foto de outras pessoas, fazendo solicitação que não tem nada a ver conosco. Então, cuidado com a fake news, que agora é muito moda e virou até nas redes sociais meio das pessoas enganarem as outras. Então, não passe, fique atenta, não fique dormindo nesse sentido. Olha, hoje nós vamos mais uma vez olhar para o Natal, mas nós vamos orar para a situação do Natal numa carta que a gente tem no Novo Testamento, mas não sabe quem é o autor. Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros Silvano, outros não conseguem identificar porque não tem. Sabemos que esta carta foi deixada, inspirada pelo Senhor, para que nós possamos tirar lições para a nossa vida e descobrir alguns pontos extremamente importantes. E esta carta é a carta de Hebreus, capítulo 1. Quero convidar você a olhar na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 1, mas você pode até pensar assim, mas pastor, Natal em Hebreus? Sim, Natal em Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Verso de número 5 diz: pois o qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Nesse Natal, em nome do Senhor Jesus, é muito importante olharmos ou termos uma visão da palavra do Senhor um pouco mais aberta, porque muitas vezes nós ficamos sempre olhando para o nascimento de Jesus, mas na carta de Hebreus tem algo muito importante, dizendo: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Essa é uma expressão bastante importante, porque Deus está falando. Deus continua falando comigo, continua falando com você. Deus está falando. E de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Isso começa Hebreus capítulo 1. E então, ele, ao dizer isso, nós podemos ir com a nossa mente logo em Gênesis, quando Deus fala com Satanás, que tinha enganado Adão e Eva. Ele disse, Gênesis 3,15, um versículo extremamente importante do livro de Gênesis, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que Deus já estava falando e falou com Satanás o que iria acontecer a respeito deste nascimento da pessoa do Senhor Jesus, ou do Natal, onde do descendente da mulher iria vir alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Também nós encontramos que Deus falou através dos profetas. Quando olhamos 800 ou 400 anos antes de Cristo, através de Isaías, que disse: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, Isaías 7,14. E o menino nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, 9,6. Já há 400 anos, Miqueias, então, fala: de Belém sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, primeira coisa importante nesse Natal é que o Senhor, ele estava falando, como diz Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras, mas pelos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Portanto, vem aqui algo muito importante a respeito do Natal. Antes,
o Senhor havia falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Quando eu olho para o Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite faz revelação a outra noite. Não há palavras, não há som, mas em todos os lugares pode ouvir a sua voz. Portanto, Deus sempre esteve falando. Mas agora, em Hebreus, nós encontramos nessa carta: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora ele diz o seguinte: mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Portanto, o Natal é um momento único, porque Deus vai usar do seu Filho para falar comigo e para falar com você. Agora começa uma outra etapa, um outro momento. Jesus falando através dos milagres, dos ensinamentos, Jesus falando através das parábolas, vivendo com cada um dos discípulos, e as narrativas que encontramos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, todas elas, ele falando conosco. Mas muitas vezes não deram ouvidos. E no Natal acontece a mesma coisa. Nós festejamos o Natal porque festejamos aquele que vem falar conosco, aquele que veio falar conosco. Aos pais, pelos profetas, Deus falou, mas nesses últimos dias, Jesus falou através do seu Filho. Por isso que é tão impregnado a ideia de tirar a visão de Jesus e colocar no Papai Noel, na rena, nisso, naquilo outro, porque Deus está falando. Quando eu vejo alguns presépios, às vezes há uma misturança, uma miscelânea das coisas de Deus, com o Papai Noel, com a cidade, com o trem, com isso, com aquilo outro. Mas o que é importante no Natal é que Deus se encarnou. E agora Ele está falando conosco. E Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Veja que nesse livro de Hebreus, nós temos alguns pontos. Primeiro, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Veja só, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Por que nós comemoramos o Natal? Porque Deus fala através de Jesus. E Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Por isso esse trabalhar de Satanás na mentalidade, tentando fazer as pessoas esquecerem que Deus está falando através de Jesus. E então se coloca a bebida, a comida, se coloca a fantasia e se esquece de ouvir a voz de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesse último dia nos falou através de Jesus. Comemoramos o Natal, salientamos o Natal, o nascimento de Jesus, porque Ele, Deus, vem se revelar a nós através do corpo humano. Deus homem. Jesus é homem e é Deus. O Deus homem vem se revelar a cada um de nós e é o herdeiro de todas as coisas. Segundo ponto,
todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Quando nós olhamos para o livro de João, e João dá uma perspectiva, o Evangelho de João dá uma perspectiva diferente do nascimento da pessoa do Senhor Jesus, capítulo 1, verso de número 3, nós vamos encontrar o seguinte versículo que eu quero deixar aqui com você. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que Hebreus está mencionando, olha, todas as coisas foram criadas por meio dele. Quando comemoramos o nascimento da pessoa de Jesus, estamos dizendo, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, o Criador de todas as coisas. Inclusive eu, você, cada um de nós. Ele nos criou. Terceiro lugar que nós encontramos aqui em Hebreus é o seguinte, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Agora encontramos aqui, Jesus é Deus. Nós não comemoramos simplesmente o menino na manjedoura, mas o Deus homem, o nascimento do menino na manjedoura, mas nós comemoramos o Deus que se encarnou. E ele tem o brilho da glória de Deus. Mesmo nascendo como humano, humilde, ele é a expressão exata do ser divino. Por isso que ele é que está falando. Quando olhamos a vida de Jesus, a história de Jesus, o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, o sermão do monte do Senhor Jesus, nós vamos descobrir a expressão exata do ser divino. Olha que profundo. Podemos ter o conhecimento de quem é Deus através da pessoa do Senhor Jesus, que viveu neste mundo e passou as mesmas pressões que eu e você passa. Ele é a expressão exata do ser divino. Por isso que o Natal é tão importante para nós cristãos, porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas, porque ele participou da criação de tudo que foi feito foi por intermédio dele, como podemos ver em João 1,3. E que Jesus é Deus. Ele tem o brilho da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Veja que, então, nós estamos verificando a importância do Natal para mim e para você, para cada cristão. Não é simplesmente uma coisa comum. Deus se encarnou. Depois de Deus ter falado de muitas maneiras, até mesmo podemos olhar, os céus proclamam a glória de Deus, Salmo de número 19, Deus falando com o diabo a respeito do nascimento de Jesus, Gênesis 3,15, usando os profetas para falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Agora nós encontramos Deus dizendo, olha, nos últimos dias eu falei através da pessoa do Senhor Jesus. Sei que toda igreja tem
bons pastores, e eu quero crer que tem bons pastores e bons líderes. Quero crer, mas se tem alguém que nós precisamos estar firmemente olhando é para o Senhor Jesus. Nós, como líderes, pastores, espelhamos e espalhamos a glória de Deus. Mas um ponto muito importante é estar com os olhos fixos na expressão exata do ser divino, que é na pessoa do Senhor Jesus. Quarto lugar, nós encontramos que o verso está dizendo assim, olha, e sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, ou sustentando todas as coisas com a sua palavra. Por que comemoramos o Natal? Porque é o nascimento daquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Hoje eu compartilhei um vídeo com os líderes de uma mulher que estava sendo assaltada, com a arma na cabeça, ajoelhada, com a Bíblia na mão. E de repente, aquele assaltante mexe, revira suas coisas, aponta a arma, faz pressão, talvez até tentou atirar, não conseguiu, mas ela de joelhos, orando. De repente, o assaltante cai endemoniado, possesso. E ela então ora e expulsa o demônio daquele ladrão. Ela não tem medo. E de repente a câmera continua, que se inverte. Aquela mulher que estava de joelhos, de mão para cima, com a Bíblia debaixo do braço, agora está de pé, orando para aquele homem que se coloca de joelho, levantando as mãos para cima, possivelmente entregando a sua vida ao Senhor Jesus. É Ele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Por isso, nós comemoramos o Natal, porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E aqui é outro ponto: se todas as coisas foram criadas por intermédio dele, ele me criou e ele te criou. O Salmo 139 diz que nós ainda informe, ele já sabia todos os nossos dias. Depois você dê uma olhada no Salmo 139. E se ele me criou e colocou aonde eu estou, nesta família, nesta casa, é que ele tem um propósito especial. Deus não erra. O Senhor sabe do passado, do presente e do futuro. Ele não erra. Pode ter certeza que ele tem um propósito específico, porque ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Nesses dias, enquanto eu tenho pregado sobre o Natal, a questão de comemorarmos o Natal, se você tem acompanhado, vai vendo a nossa mentalidade abrindo, a nossa mentalidade cristã abrindo para esse dia tão sublime, que é do nascimento do Senhor e Salvador Jesus, aquele que sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Ele me sustenta, ele te sustenta com a sua palavra poderosa. E aí vem um outro ponto que a gente encontra aqui no livro de Hebreus. E depois de ter feito purificação dos pecados, depois de ter feito purificação dos pecados, vem aqui um outro ponto. Está falando que Deus vinha falando através de muitas maneiras, de vários meios,
nesses últimos dias, fala através de Jesus. E agora nós encontramos que Deus está falando através de Jesus, que Ele, Jesus, Filho de Deus, purifica o pecado. Purifica. Eu tenho aqui na minha casa um bebedouro e a gente recebe a água, ele está instalado na parede. E a função dele não é só gelar a água, mas é purificar a água. E esses dias eu fui ver aí a respeito da parte de dentro que faz a purificação. Eu assustei pelo preço, mas é porque tem algo especial. Ele deixa a água extremamente limpa. E eu fico impressionado porque o Senhor, Ele nos purifica dos nossos pecados. E você sabe que a água de Campinas aqui, muitas vezes é tratada, trabalhada, tem vários lugares aqui, 4 ou 5 regiões de Campinas que tem um tratamento de água. E ela volta purificada e com o flúor dos nossos dentes. Veja só, eu fico pensando que o Senhor é tão maravilhoso que enviou Jesus para trazer purificação dos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda bonzinhos? Não, pecadores. E Ele morreu na cruz para fazer a purificação dos nossos pecados. Somente Ele pode fazer isso. Não existe outro que pode fazer isso. Somente Ele. Portanto, o Natal é algo único para nós, porque nós encontramos que Deus está falando através de Jesus e nos dizendo: olha, não precisa fazer nenhum ritual. Todo ritual foi feito por Jesus. Jesus morreu na cruz para a purificação dos nossos pecados. Através do seu sacrifício, ele se entregou, como no Antigo Testamento. O impuro, ele jogava toda a sua culpa naquele que era puro. Ou seja, o animal de 1 ano sem defeito, que não havia cometido pecado, ele morria para que o ser humano pudesse ter remissão dos pecados. Agora nós encontramos Jesus, que fez de uma vez por todas esse sacrifício especial para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E olha só, o texto ainda no verso 4 diz que, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. E que nome que ele herdou? Jesus, o qual nós encontramos nessa carta: você é meu filho, hoje eu gerei você. Alguns colocam Maria num pedestal, lembrando que o que foi gerado em Maria é pelo Espírito Santo. Eu serei por pai e ele meu filho, o qual através dele Jesus tem falado conosco. A pergunta principal dessa mensagem é: você tem ouvido a voz do Senhor Jesus? Ele
é um instrumento de Deus, o qual tem falado a nós. E o texto de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele, então, está falando através de Jesus. Pena, tristeza, é que o Natal parece que vai perdendo o ponto mais importante. É que nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho para ser uma trombeta a soar no meio da humanidade, falando conosco, e que possamos ouvir a Tua voz. Não venhamos a ficar perdidos no meio de mesa farta de bebida alcoólica, no meio de, ó Deus, muitas vezes histórias que não têm nada a ver com a Tua palavra. Ajuda-nos a transmitir o verdadeiro sentido do Natal. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, você que chegou depois, domingo, nós teremos vários irmãos participando do nosso culto. Eu tenho chamado quase que culto dos Reis Magos. Não apresentando ouro, incenso e mirra, mas apresentando a Deus a sua adoração, tal qual Jesus recebeu no seu nascimento pelos magos, que vieram e colocaram na presença de Maria e de José. Portanto, você é o nosso convidado, você não pode ficar de fora de maneira nenhuma. Deixa eu dar uma luzinha aqui. Irmã Rita, muito boa noite, espero que você esteja melhor, em nome de Jesus. Dona Luzia, que Deus te abençoe. Dona Cacilda, lá de São Paulo, Deus abençoe. Minha tia ali, de Souzas, um abraço. Dona Heloísa, que bom tê-la. Raíssa, a paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, a Dona Lurdinha, que está lá em Minas, uai, comendo queijo, tomando cafezinho, comendo queijo, tomando cafezinho, e eu espero que a senhora esteja muito bem. Sei que a senhora não estava conosco ontem porque foi aniversário do pastor Marlon. Manda um abraço para ele. Oramos por ele porque a dona Cacilda fez o pedido especial pelos dois sobrinhos. Não foi só o pastor Marlon, não. O Marinaldo também fez aniversário ontem. Então, um abraço para os dois, viu? Mãezinha querida, um beijo. Te amo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E, aqui a irmã está agradecendo. Deus abençoe. Muito bem. Olha, nós vamos orar, clamar em nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor nos ouve e responde às nossas orações. Vamos clamar? Um pedido aqui em especial. Irmão, o que é da Igreja do Nazareno? Igreja do Nazareno da cidade de Cordeirópolis. Olha aí, hoje temos o Agrilson. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe lá de Cordeirópolis. Muito bem. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Para nós é um privilégio tê-lo conosco. Muito bem. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar no nosso coração e que possamos entender que o Senhor tem usado o Seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, tem sustentado todas as coisas pela palavra do Seu poder, para transmitir
do Senhor a nós, a sua palavra. E nós, ó Deus, queremos compreender que o Natal envolve justamente a encarnação de Deus, Deus homem, falando com a humanidade. Ó Senhor, tem misericórdia de nós que muitas vezes ficamos perdidos com tanta festa, com tanta coisa e deixamos de olhar para a direção correta. Queremos o fazê-lo. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, tem misericórdia do nosso presidente, pelas autoridades, governadores, senadores, deputados, ministro ali do STF, tem misericórdia que possa haver unidade, coesão. Deus, toca na nossa economia em nome de Jesus. Oramos também por médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que fazem a limpeza nos hospitais, que o Senhor os guarde e os proteja, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje a nossa historinha é Natal e a música. Eu não sei se eu compartilhei essa já com você. É o pastor Agrilson Santos, da Igreja do Nazareno Azaf, lá na cidade de Cordeirópolis. Quando for dar um pulo aí, vou lhe visitar. Será uma alegria poder estar aí. Viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Natal e a música. Veja só. Natal sem música pode ser qualquer coisa menos Natal. Fato não. Pode ser qualquer coisa menos Natal. O advento de Cristo foi acompanhado com cânticos por legiões de coros celestiais. Através dos tempos, os ecos daquelas maviosas melodias têm encontrado um cálido abrigo no coração dos homens. Aliás, o primeiro impulso de uma pessoa renascida é cantar. Um venerado crente conversando com um moço recém-convertido e que ainda engatinhava nas práticas eclesiásticas, desejando encorajá-lo, deu o seguinte conselho: quando o infante de Belém nascer realmente em seu coração, você não perguntará como cantar, mas simplesmente você cantará. Você não perguntará como cantar, mas simplesmente você cantará. Que no Natal possa haver a música de adoradores que adoram em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê uma noite de paz e de tranquilidade, em nome do Senhor. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e cuida de você de uma maneira muito especial. E até mais, em nome de Jesus.